Chegando na área, mais um corte motivacional para você. Deixa o like e se inscreva no canal. Fico muito à vontade para falar sobre mobilidade social, pelo simples fato de que eu transitei por quase todos os estratos sociais da nossa sociedade. Eu, como sendo alguém que saiu de uma situação de classe média baixa, quase baixa, graças a Deus nunca tive nenhum tipo de privação de comida, realmente não participei ali daquela classe mais baixa, mas a classe média baixa é aquela que mora na periferia, aquela que vive as agruras de quem depende da estrutura que o Estado oferece para a população. Eu sou uma dessas pessoas. Obviamente, no momento atual, não tenho sido visto como sendo essa pessoa, mas eu continuo sendo a mesma pessoa que estava dentro de um trem lotado, dentro de um ônibus lotado, imprensado por várias pessoas por todos os lados. Essa pessoa continua sendo eu. No entanto, tive a oportunidade de transitar, de experimentar a tal mobilidade social. E aí eu me sinto inclusive à vontade para falar um tema tabu, que é falar sobre dinheiro, né? Dinheiro é um tema muito tabu para se falar. Se por alguma orientação ideológica pode ser um tema detestável, ou por outro um tema tabu, porque alguém não quer se expor. Eu não tenho esse problema, então eu vou falar sobre dinheiro aqui também, no dia de hoje. Eu passei por esses estratos sociais todos, saindo da periferia do Rio de Janeiro, até chegar na lista dos 10 bilionários brasileiros mais jovens, na revista Forbes do ano de 2014 ou 15, se eu não me engano. Essa aventura dentro dessa mobilidade me faz ter uma percepção e uma sensibilidade dos dois lados da moeda. Sei o que é ser pobre e sei o que é ser rico. E daí que eu posso falar um pouco sobre uma das questões tão comuns hoje, uma pergunta tão comum. Afinal, dinheiro traz ou não felicidade? É uma pergunta comum. Quem já ouviu essa pergunta? Levanta a mão aí. Todo mundo já ouviu, né? Afinal, dinheiro traz ou não felicidade? Eu tive dos dois lados da moeda, não é? Eu posso dizer para vocês que eu não sou mais feliz hoje do que eu era antes. Eu fui um pobre feliz, não é? Eu sempre fui uma pessoa muito feliz. Sempre fui uma pessoa muito bem amada, uma pessoa que tinha planos, uma pessoa que tinha sonhos. Não obstante as dificuldades e as adversidades que me rodeavam. Eu não sou mais feliz por quando eu fiz o meu primeiro R$ 1 bilhão e nem quando eu fiz o segundo. Ou seja, quando eu experimento isso, eu posso falar aquilo que é um pouco clichê, mas é aquilo que eu acredito. O dinheiro, ele compra a cama, mas ele não compra o sono. Não é verdade? Ele compra um bom plano de saúde, mas ele não compra a tua saída do hospital. Ele compra uma linda aliança de uma grife bacana, mas ele não compra o amor. O dinheiro, ele não traz felicidade, mas ele traz a liberdade que a gente tanto gosta e a gente tanto fala. Então falar de liberdade, no fórum da liberdade, entendendo que alguém pode ser livre ganhando um salário mínimo, é um absurdo, né? É um paradoxo a gente falar de liberdade, não tendo a possibilidade dessa tal mobilidade social. Eu sou uma exceção a essa regra. Eu sou uma exceção a este cenário. Eu sou um ponto fora da curva. Eu tenho que admitir, infelizmente, essa constatação. Por que eu digo isso? Um relatório recente da OCDE, publicado agora em 2018, eles publicaram uma lista dos 30 países com as maiores mobilidades sociais, com a maior mobilidade social. Desses 30 países, o Brasil ficou na penúltima posição. Ficou na 29ª posição. Esse relatório se aprofundava mais ao dizer que quem nasceu no extrato social ocupado pelos 10% mais pobres precisam de 9 gerações para conseguir evoluir e chegar na classe média. Em média, é óbvio, estamos falando aqui de estatística. Esse estudo mostra uma densa e difícil mobilidade social, quando uma pessoa, ao nascer naquele extrato social mais baixo, precisa de 9 gerações para conseguir chegar ali na classe média. E aí eu vou começar não só a aplicar a minha situação,
que é uma história já muito pública e conhecida, eu quero falar um pouco dos meus avós, não é? Depois eu quero falar dos meus pais, até a gente chegar na minha própria geração. Minha avó, mãe da minha mãe, ela era uma grande empreendedora, uma pessoa que eu admiro muito, minha avó. Minha avó era lavadeira. Sabe aquelas pessoas que andam assim, ali na periferia, com uma bacia com roupa pendurada na cabeça, assim, equilibrando? Então, a minha avó criou 3 filhos, ela foi abandonada pelo marido, ela tinha 3 filhos, teve que se virar para criar esses 3 filhos, entre eles a minha mãe, e ela fez isso majoritariamente lavando roupas. Lavando roupa para fora, como se dizia lá antigamente. Então, lavando roupa, minha avó semi-analfabeta, com pouquíssimo estudo, sabia ler com muita dificuldade, lavando roupas, conseguiu garantir para aqueles 3 filhos que pudessem estudar em escolas públicas, ainda com muita dificuldade. A minha mãe, ela fez aquele chamado normal, não sei se existe isso ainda hoje, que se formava professor, não deve nem existir mais, né, Hélio? Tudo bem? Nem deve existir mais, mas é aquele que se formava professora primária, depois ela conseguiu fazer pedagogia trabalhando, enfim, ela conseguiu ser professora da rede pública. Meu pai, filho de uma mãe solteira, que teve 5 casamentos, e no 5º casamento ela resolveu se livrar dele, ele atrapalhava a vida dela. Ele botou ela num colégio interno, daqueles públicos, daqueles que parecia quase como uma FEBEM. E ali foi criado meu pai. E criado ali dentro desse cenário completamente desfavorável, é um cara que sofreu bullying, todo tipo de violência, que acontece, imagino eu, dentro de uma FEBEM. Não era uma FEBEM, ele não era um menor infrator, mas ele era um aluno de escola pública, de uma escola pública de board school. Como é que chama isso aqui? De board school, de internato, exatamente, de internato. E ele passou ali aos 18 anos, o que faz o aluno de internato? Tem que ir embora. Ele ia embora para onde? Ele serviu o exército, entrou no exército brasileiro, foi soldado e conseguiu ali, como uma carreira de soldado, chegar a sargento e conseguiu ali ter um outro tipo de vida. Tanto meu pai quanto a minha mãe experimentaram mobilidade social. Porque tanto meu pai quanto minha mãe, apesar desse cenário caótico, que nenhum de nós gostaríamos de estar neles, eles experimentaram. Minha mãe, porque estudou. A educação trouxe para ela novas oportunidades, mesmo uma educação precária, uma educação pública. Meu pai seguiu uma carreira de funcionário público dentro das Forças Armadas, como soldado, e depois terminou a sua carreira numa carreira de sargento. Isso já representava muita habilidade social para a realidade que eles viviam, de onde eles vieram. Eles já eram uma geração mais próspera da ninhada deles, daquela linhagem. Aquela linhagem experimentou ali o ápice do crescimento deles dentro do estrato social. Eu cresci na periferia do Rio de Janeiro. Alguém do Rio aqui? Tem alguns cariocas aqui, não é? Eu sou lá da cidade maravilhosa. Infelizmente, onde eu morava, não era muito maravilhosa, não é? Ela tinha alguns efeitos sonoros, de metralhadora, né, de escopeta, tinha algumas coisas desse gênero. A periferia do Rio de Janeiro é um lugar inóspito. A zona oeste do Rio de Janeiro é um lugar terrível. E era ali que eu vivi. Como eu disse para vocês, eu tive o carinho dos meus pais. E dentro de mim eu sempre tive a vontade de evoluir e de crescer. A primeira coisa que aconteceu, eu falei, meu pai é sargento, eu vou para as Forças Armadas. Então eu fui das Forças Armadas, talvez alguns aqui não saibam. Eu entrei no Colégio Naval, fiz um concurso muito difícil, que eu tive que ficar 3 anos estudando. Eu sempre estudei em escola pública. Então o que acontece? Meu déficit educacional e acadêmico era muito grande. Quando eu fazia o concurso, eu fiquei muito para trás. 30 mil candidatos para 200 vagas. Nada para mim, não deu nem para o cheiro. Eu tive que fazer 3 vezes essa prova. Quando eu entrei no Colégio Naval, eu já estaria experimentando uma mobilidade social muito grande. Porque estaria garantido para mim, por aquele concurso público, que eu seria um oficial da Marinha. Uma carreira de oficial começa ali como aspirante e vai até, eventualmente, almirante, que é o maior posto da Marinha. Já seria a maior mobilidade social inimaginável
para minha família. Meu pai estava super orgulhoso. Durou 2 anos, quando eu fui expulso, não é? E aí, obviamente, a minha vida não ficou nada fácil com o Sargento Batista, né? Porque, obviamente, não só eu aprontei, como também ele ficou muito envergonhado com aquilo, né? E é todo aquele sonho que ele tinha depositado no filho que ia ser oficial da Marinha. Do meu lado, eu adorei a experiência da Marinha, mas por outro lado, eu não era um cara muito de processo, muito quadrado, muito rotina, uma característica mais criativa, uma característica mais dinâmica. Realmente as Forças Armadas não eram para mim. Ainda bem que eles me fizeram o favor de me convidar que eu me retirasse, educadamente, como eles fizeram. Foi até bacana, abrindo um parênteses, eu tive lá esse ano, na comemoração de 30 anos da turma, me convidaram para dar uma palestra para os alunos. Eu falei, tem certeza, comandante? Eu fui expulso. Não, conta a história que você foi expulso. E eu contei. Eu não sei o que aconteceu depois, mas foi bem legal, foi uma experiência super boa. Só que acontece o seguinte, eu voltei para estaca zero, voltei para casa. E detalhe, para eu conseguir ter feito aquela prova, para me preparar para aquele concurso, para conseguir vencer aquela situação toda, a minha mãe pagou o salário inteiro dela no curso preparatório, não por 1 ano, por 3 anos, porque foi o tempo que eu precisei para conseguir passar naquela prova. Então olha aqui, a educação, ela é um pilar fundamental para a mobilidade social. Eu, através da educação, estaria experimentando mobilidade social sendo um oficial da Marinha, sem dúvida alguma. Eu estudei muitos anos estudando, mas no final já falei o que aconteceu. Não rolou, não foi por aquele caminho. Deixe seu like, se inscreva, acesse nossa playlist com todos os vídeos do canal. Postamos vídeos segunda, quarta e sexta. Corte motivacional.